Estamos de volta hoje entrevistando os candidatos à Prefeitura de Montenegro. Neste terceiro bloco estaremos ouvindo o candidato da coligação Futuro Já, Ademir Facchini, do PDT, e o vice Marcelo Azevedo, do PT. Muito boa noite, Facchini. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura. Facchini, o PDT lutou tanto para chegar à Prefeitura e depois de tantas tentativas chegou e acabou tendo o prefeito cassado, afastado, no processo na Câmara de Vereadores. Com isso fica mais difícil ser candidato pelo PDT logo após tão recente esse impeachment do ex-prefeito Paulo Azeredo? Não, eu não vejo exatamente assim. Eu vejo uma eleição normal, como qualquer outra, com suas dificuldades no pleito aí, como qualquer outra. Eu, por exemplo, sou aspirante a esse cargo e estou envolvido. O PDT, com tudo que se deu, se fortaleceu, né? Teve uma união aí de pessoas, de pessoas que têm na sua história a questão do Brizola, a questão da ideologia do partido, muito vivo, muito presente. Com isso, defendeu e defende muito forte essa questão do PDT. Então, quanto a isso, Leandro, eu não vejo assim grandes dificuldades, né? Uhum. Há quem dissesse nos últimos anos, e muitas pessoas dentro do PDT criticavam o fato de que o partido precisava de uma renovação. Havia a figura de que quem não tinha o sobrenome Azeredo não podia ser candidato, em alusão, claro, às candidaturas de Paulo Azeredo e Yolanda. Quebrando isso, sendo candidato sem ter o sobrenome Azeredo, o senhor se sente representando uma renovação dentro do partido? Muito boa pergunta. E isso oportuniza ao telespectador, a gente pode levar hoje para o lar das pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de que eu tive sempre uma boa relação com os azeredos. Sempre tive, e também admiro a questão da Yolanda, sempre me referi a ela a boa política, uma pessoa honesta, idônea, trabalhadora, pessoas que vêm com suas origens de trabalho, o próprio Paulo com seus erros e acertos, dentro de toda a sua história, ele prima muito pela questão do mais humilde, mais carente, ele inverteu algumas prioridades que a gente sabe, as quais eu fiz parte. Então, dizer para ti, Leandro, e para todos, de que a minha relação dentro do partido sempre foi muito boa, muito tranquila. E hoje se vê com bons olhos essa questão de eu ser uma nova liderança dentro do partido, estar aí pleiteando nesse momento essa questão da prefeitura. Então, eu acho que isso tudo se converge e se soma para uma coisa positiva. Paulo foi um bom prefeito? Paulo foi, sem dúvida. Ótimo prefeito. O senhor pretende ter um mandato muito parecido com o dele? Sim, defendo muita coisa as quais ele defendia, em relação à economicidade, em relação à seriedade, à transparência. Claro que cada um tem o seu jeito de aplicar as suas questões. Eu tenho a minha, eu sou um cara mais tranquilo, mais flexível, eu tenho uma relação com as pessoas. Eu sempre digo que para administrar, passa pelas pessoas. O senhor diz que é mais flexível. Faltou essa flexibilidade ao prefeito Paulo? Vamos se dizer que sim. É inegável, eu não posso nesse momento, né, deixar de relatar essa questão. Eu acho que tem que se buscar harmonia entre os poderes, são independentes, e manter, eu sempre digo, não é rompendo com as pessoas que tu constrói alguma coisa. E o Paulo, em suas posições, ele é muito firme, muito contundente, ele deu o que aconteceu, né? Mas defendo a questão do que ele sempre defendeu. Uhum. Marcelo, a política é muito dinâmica. Há 4 anos atrás, representar o Partido dos Trabalhadores era naturalmente algo positivo que agregava votos, no sentido de que o governador era Tarso Genro, com bons índices de popularidade, a presidente Dilma tinha índices altíssimos de popularidade, o ex-presidente Lula tinha também altíssimos índices de popularidade, e hoje essa situação é bastante diferente. O PT enfrenta talvez a maior crise desde a sua fundação. Isto cria um desafio a mais
para esta caminhada como vice do Partido dos Trabalhadores nessa coligação? Nós entendemos, Leandro, que nunca foi um ponto pacífico ser um militante, ser um dirigente de um partido, seja ele de centro ou de esquerda no nosso país, né? Nós temos orgulho muito mais dos acertos, né, que nós realizamos no governo federal, nos governos de Lula e nos governos de Dilma, do que justamente uma pauta que tenta-se trabalhá-la como uma pauta negativa, justamente num período que é um período crucial da vida decisória dos brasileiros, né, que é uma disputa eleitoral no âmbito municipal. Nós entendemos que justamente temos sim um lastro, né? Temos sim uma credibilidade construída com amplos setores da sociedade brasileira. Eu ousaria te dizer que o Partido dos Trabalhadores ele precisa, assim como qualquer agremiação partidária, precisa rever seus princípios, precisa promover a autocrítica, precisa justamente conduzir as suas instâncias para que se possa aprimorar os mecanismos de participação dentro dos processos eleitorais e, portanto, qualificar também a relação das políticas públicas com a sociedade brasileira. Nós temos vários municípios, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde o Partido dos Trabalhadores retomará prefeituras importantes, né? Eu cito aqui exemplos como o de São Leopoldo, do prefeito Ari Vanazzi, que retomará a prefeitura municipal da cidade, em Bento Gonçalves, onde a irmã do nosso falecido prefeito Roberto Lunelli também está credenciada a retomar a prefeitura daquela importante cidade. Em Esteio, nós estamos na iminência de manter o Partido dos Trabalhadores à frente da prefeitura municipal. Em Canoas, Jairo Jorge fará uma sucessora do Partido da República Brasileira, que justamente incorpora as nossas pautas, incorpora aquilo que nós defendemos enquanto política pública para a nossa comunidade. E eu te diria que é verdade sim que todo esse debate ele afeta a todos nós, a todas as agremiações, mas nem por isso nós nos intimidamos e nós temos convicção de que aquilo que defendemos enquanto programa de governo, enquanto projeto para a nossa comunidade, tem validade, tem muitos acertos. Nós temos uma nominata de candidatos a vereador bastante qualificada, de lideranças comunitárias com préstimos à comunidade montenegrina, e nem por isso as pessoas perderam sua credibilidade justamente por um cenário em que a população está assistindo. Ele é um cenário que ele tem uma produção do ponto de vista das versões que é uma produção tendenciosa, né? E nós não vamos arrefecer o nosso ânimo, a nossa galhardia, a nossa vontade de querer continuar contribuindo para a nossa população. Objetivamente, o impeachment da presidente Dilma é um golpe? É um golpe político, é um golpe à medida em que os fatos apresentados para sua desconstituição, técnica e juridicamente, são plenamente contestáveis. O impeachment que houve aqui do ex-prefeito Paulo Azeredo foi um golpe? Foi um golpe político também à medida em que simplesmente não houve julgamento jurídico instituído. Tanto é que a questão do nosso ex-prefeito Paulo Azeredo, é importante que todos os espectadores saibam, é uma questão que está sendo julgada, ela não tem julgamento definitivo, não foi cometido nenhuma irregularidade no uso dos recursos públicos, não há comprovação nenhuma de que isso seja feito, e é evidente que esse processo do impeachment do prefeito Paulo na cidade de Montenegro foi sim um golpe político arquitetado inclusive por vereadores que ocupam espaços estratégicos dentro da administração municipal. Inclusive tem um vereador que somente ele concentra o poder institucional de 6 secretarias que estão sob sua tutela. Ou seja, nós tivemos sim um golpe com interesses que vão para além do que muitas vezes foi dito nos discursos oficiais aqui da cidade. Com o voto do vereador do PT. Favorável ao impeachment. Leandro, então, o PT foi a favor do golpe, o representante na Câmara? O Partido dos Trabalhadores teve posição fechada sobre isso. A questão particular do vereador nós resolvemos dentro das nossas instâncias, né? Candidato Facchini, vamos falar um pouco de saúde e educação, dois temas muito importantes. Na área da saúde, quantos postos de saúde o senhor pretende construir e em quais localidades? É muito preciso assim, afirmar quantos. Nós, enquanto governo, vamos buscar para que todas as comunidades sejam contempladas com postos de saúde. Isso sim.
Agora, aí também passa por demandas que a gente tem que buscar junto à União, né, recursos para a construção desses postos. Agora, te afirmo e reafirmo que será uma busca constante em atender todas as comunidades. A saúde básica deve ser uma A prioridade? saúde básica, com certeza. Também. É prioridade. Todas as localidades seriam quantos postos? 20, 30? Nós temos aí aproximadamente 20 e poucos bairros, entre bairros Localidade do interior? e interior, né? Aí se estende um pouco mais, mas te digo que pontuar, quando eu me refiro a atender a todos, é de uma forma geral, buscando, né, colocar postos de saúde onde existe maior concentração de demandas. E na área da educação, qual deve ser a prioridade nesse setor tão importante? A área da educação, a gente tem um plano aí previsto para 10 anos. Então, isso tem que ser discutido com os professores. Existem algumas demandas que são prioridades, né? A gestão de conflitos aí, que isso é permanente e se observa que há necessidade de uma atenção em primeiro momento. A questão da manutenção das escolas, isso também, enquanto eu estive como secretário de obras, em 11 meses passei e deleguei a uma arquiteta que ela ficasse com atenção máxima somente com as escolas. E dentro desse período ela conseguiu executar 9 projetos para escolas, ou seja, de ampliação, demandas que escolas municipais precisavam. Com isso conseguimos atender e resolver 9 escolas em 11 meses. Demandas que muitas vezes estavam paradas e já eram solicitadas há mais tempo. Então basta dentro da administração se organizar, setorizar algumas coisas e priorizar. E foi o que eu fiz e farei novamente com a questão da educação. Então, sendo bem objetivo, temos 2 demandas aí que são fundamentais. E outras, tem que haver um coletivo aí para se discutir, e eu já comentei que nós temos um conselho de educação aí, que são 30 e poucos membros, e todos eles com conhecimento de causa. É uma tradicional bandeira do PDT as escolas de tempo integral, né, de turno integral. O senhor acha que é viável na rede municipal alguma coisa? É viável. Alguma experiência nesse sentido? É viável, é preciso. Porém, aí tem que se ter um cuidado em se preparar a unidade, aquela escola, né? Se preparar com física e com pessoas, né? Ou seja, os seus dirigentes ali. Então, também está na nossa pauta, mas primeiro temos que preparar uma a uma, cada unidade que se for implantar, que senão não se dá. Simplesmente implantar o turno integral e a toque de caixa, isso não sabemos que não acontece e não vai acontecer. O PDT ainda em outras eleições sempre prometeu a questão da creche noturna. O senhor acha que isso é possível? Novamente, Leandro, eu te afirmo que isso, em algumas comunidades, seria necessário ter algumas vagas, mas é extremamente também delicado a implantação desse sistema. Então, tem que ser discutido no coletivo. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos com o programa Cultura Debate, com o último bloco. Hoje entrevistando nesse terceiro e quarto blocos os candidatos da coligação Futuro Já, Ademir Facchini, do PDT, e o vice Marcelo Azevedo, do Partido dos Trabalhadores. Já voltamos.